A história da estátua do Cristo Redentor no Rio de Janeiro. O Cristo Redentor é uma estátua Art Deco que retrata Jesus Cristo, localizada no topo do Morro do Corcovado, a 709 metros acima do nível do mar, no Parque Nacional da Tijuca, com vista para a maior parte da cidade do Rio de Janeiro, no Brasil. Em 2007 foi eleito informalmente como uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Em 2012, a Unesco considerou o Cristo Redentor como parte da paisagem do Rio de Janeiro, incluída na lista de Patrimônios da Humanidade. O monumento foi concebido pelo engenheiro brasileiro Heitor da Silva Costa e construído em colaboração com o escultor francês Paul Landowski e com o engenheiro e compatriota Albert Cacotte em 1922 e 1931 na França, devido ao pensamento dos franceses de que os brasileiros não tinham experiência para construir a estátua. Foi inaugurada no dia 12 de outubro de 1931, dia de Nossa Senhora Aparecida, e fica no bairro do Alto da Boa Vista. Símbolo do cristianismo brasileiro, a estátua se tornou um ícone do Rio de Janeiro e do Brasil. Em 2011, em uma pesquisa de opinião pela internet, o Cristo Redentor foi considerado por 23,5% de 1.734 executivos de todos os países da região como o maior símbolo da América Latina. O monumento também é uma importante ponte de visitação que recebe, em média, 2 milhões de turistas por ano. O Cristo Redentor é feito de concreto armado e pedra-sabão. Tem 30 metros de altura, sem contar os 8 metros do pedestal, e seus braços se esticam por 28 metros de largura de uma mão à outra. O monumento pesa 1.145 toneladas e é a terceira maior escultura de Cristo no mundo, menor apenas que a estátua de Cristo Rei de Świebodzej, na Polônia, a maior escultura de Cristo no mundo, e a de Cristo de La Concórdia, na Bolívia, a segunda maior escultura de Cristo no mundo. História. Antecedentes. A ideia de construir uma grande estátua no alto do Corcovado foi sugerida pela primeira vez em meados da década de 1850, quando o padre Pedro Maria Bosch sugeriu a colocação de um monumento cristão no Monte do Corcovado para homenagear a princesa Isabel, regente do Brasil e filha do imperador Dom Pedro II. A princesa gostou da ideia e chegou a dar apoio à construção da obra. Na época da assinatura da Lei Áurea, diante da possibilidade de homenagem com uma estátua que a representaria como a Redentora, a princesa Isabel não aceitou o pedido, conforme o aviso de 2 de agosto de 1888, destacando que a homenagem deveria ser feita ao verdadeiro Redentor dos homens, com uma imagem ao Sagrado Coração de Jesus. Em 1889, o país se tornou uma república e, com a oficialização da separação entre a Igreja e Estado, a proposta foi descartada. A segunda proposta de uma estátua no topo da montanha foi feita em 1920 pelo Círculo Católico do Rio de Janeiro. O grupo organizou um evento chamado Semana do Monumento para atrair doações e recolher assinaturas para apoiar a construção da estátua. As doações vieram principalmente de católicos brasileiros. Os projetos considerados para a estátua do Cristo incluíam uma representação da cruz cristã, uma estátua de Jesus com o globo nas mãos e um pedestal que simbolizaria o mundo. A estátua do Cristo Redentor de braços abertos, um símbolo de paz, foi a escolhida. O engenheiro local Heitor da Silva Costa projetou a estátua, que foi esculpida por Paul Landowski, um escultor franco-polonês. Apesar de atualmente protestantes de todo o mundo visitarem o Cristo, inicialmente os líderes da Igreja Batista eram contrários à construção dele, chegando a propor que o dinheiro arrecadado fosse usado na construção de uma obra beneficente. Em 23 de março de 1923, os seguidores da Igreja Batista publicaram uma nota no O Jornal Batista, órgão oficial da Convenção Batista Brasileira,
em que afirmavam que a construção será a um tempo um atestado eloquente de idolatria da Igreja de Roma, e sugeriram que o dinheiro arrecadado para a construção deveria ser utilizado em obras assistenciais. Construção e inauguração. O rosto da estátua foi criado pelo escultor George Leônida, que nasceu em Galati, na Romênia, em 1893. Estudou escultura no Conservatório Belas Artes de Bucareste. Em seguida, após estudos de mais de 3 anos na Itália, ele ganhou um prêmio de escultura Revue, Despertar. Depois ele se mudou para Paris, onde sua obra Le Diable, O Diabo, foi premiada com o Grand Prix. Tornando-se famoso na França como retratista, ele foi incluído por Paul Landowski na equipe que começou a trabalhar no Cristo Redentor em 1922. George Leônida contribuiu retratando o rosto de Jesus Cristo na estátua, fato que o tornou famoso. Um grupo de engenheiros e técnicos estudou as apresentações de Landowski e tomou a decisão de construir a estrutura em concreto armado, projetado por Albert Cacotte, em vez de aço, mais adequado para uma estátua em forma de cruz. As camadas exteriores são feitas de pedra-sabão, escolhida por suas qualidades duradouras e facilidade de uso. A construção durou 9 anos, entre 1922 e 1931, e custou o equivalente a $250 mil, ou seja, cerca de 3,3 milhões de dólares em valores de 2014. O monumento foi inaugurado em 12 de outubro de 1931. Durante a cerimônia de inauguração, a estátua foi iluminada por uma bateria de holofotes que, acionada remotamente pelo pioneiro da rádio de ondas curtas, Guglielmo Marconi, que estava a 9.200 quilômetros de distância em Roma, na Itália. A sua missa de inauguração aconteceu no estádio de Laranjeiras, igualmente ocorrida no dia 12 de outubro de 1931. Em outubro de 2006, no 75º aniversário da conclusão da estátua, o arcebispo do Rio de Janeiro, o cardeal Eusébio Oscar Scheide, consagrou uma capela em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil, sob a estátua. Isso permite que os católicos possam realizar batismos e casamentos no local. No dia 7 de julho de 2007, em uma festa realizada em Portugal, o Cristo Redentor foi incluído entre as novas 7 maravilhas do mundo. A decisão, após um concurso informal, foi baseada em votos populares, internet e telefone, votação que ultrapassou a casa dos 100 milhões de votos. Todavia, o concurso não foi apoiado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, Unesco, que apontou a falta de critérios científicos para as escolhas das maravilhas. Danos e restaurações. Em 1990, um trabalho de restauração foi realizado por meio de um acordo entre várias organizações, incluindo a Arquidiocese do Rio de Janeiro, empresa de mídia Rede Globo, a Companhia Petrolífera Shell do Brasil, o regulador ambiental IBAMA, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e o governo do município do Rio de Janeiro. Em 2003, mais transformações na estátua e em seus arredores foram realizadas, quando um conjunto de escadas rolantes, passarelas e elevadores foram instalados para facilitar o acesso à plataforma em torno da estátua. Em 2010, uma restauração maciça da estátua foi realizada. O monumento foi lavado, a argamassa e pedra-sabão que cobrem a estátua foram substituídos. A estrutura interna de ferro foi restaurada e a estátua tornou-se à prova d'água. Um incidente ocorreu durante a restauração quando picharam um dos braços em um ato de vandalismo. O prefeito Eduardo Paes chamou o ato de um crime contra a nação. Os culpados mais tarde pediram desculpas e se apresentaram à polícia. A restauração de 2010 envolveu 100 pessoas e usou mais de 60 mil pedaços de pedra retirados da mesma pedreira que a estátua original. Durante a inauguração da restauração, a estátua foi iluminada em verde e amarelo em apoio à seleção brasileira de futebol.
futebol que estava jogando na Copa do Mundo FIFA de 2010. A estátua foi atingida por um raio durante uma violenta tempestade em 10 de fevereiro de 2008 e sofreu alguns danos nos dedos, cabeça e sobrancelhas. Um esforço de restauração foi posto em prática pelo governo do estado do Rio de Janeiro para substituir algumas das camadas de pedra-sabão exteriores e reparar os para-raios instalados na estátua. O monumento foi danificado novamente por um raio em 17 de janeiro de 2014, quando um dedo na mão direita foi destruído. Além dos relâmpagos, a estátua está exposta a fortes ventos e a erosão. Por isso, os trabalhos de manutenção do monumento devem ser realizados periodicamente. A pedra original pálida não está mais disponível em quantidades suficientes e as pedras substituídas estão cada vez com tons mais escuros. Infraestrutura. Parque Nacional da Tijuca. O monumento está em área cedida pela União à Arquidiocese do Rio na década de 1930, mas o acesso à estátua é realizado através do Parque Nacional da Tijuca, administrado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio, e que realiza a cobrança de ingresso. Apesar de a manutenção do monumento demandar recursos consideráveis da Arquidiocese do Rio, o valor referente à bilheteria de acesso à estátua segue integralmente para o órgão federal. Santuário Católico. Em 12 de outubro de 2006, a estátua foi transformada num santuário católico nas comemorações de seus 75 anos. Há também, na base do monumento, uma capela católica devotada a Nossa Senhora Aparecida, onde há celebrações católicas como casamentos e batizados. Em 21 de novembro de 2007, o superintendente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, Rogério Rocco, afirmou que, a partir daquela data, os católicos poderiam entrar gratuitamente no Cristo Redentor, mas apenas em datas agendadas pela Arquidiocese do Rio de Janeiro. Trem do Corcovado. O Trem do Corcovado é uma linha férrea que começa no bairro de Cosme Velho e segue até o cume do Morro do Corcovado, a uma altitude de 710 metros. A linha foi inaugurada pelo imperador Dom Pedro II em 9 de outubro de 1884. É, portanto, mais antigo que o Monumento do Cristo Redentor, que foi aberto à visitação em 1931. De fato, as peças para a montagem da estátua do Cristo foram transportadas pelo próprio trem ao longo de 4 anos. A linha possui 3,824 metros de extensão e conta com um sistema de cremalheira aderência para auxiliar a tração. O sistema utiliza bitola métrica e o raio mínimo de curva é 100 metros. A ferrovia do Corcovado utiliza tração elétrica, sendo uma das poucas que ainda utilizam um sistema elétrico trifásico, possuindo assim 2 cabos aéreos para a alimentação dos 4 trens, cada qual com 2 vagões. O trajeto é completado em cerca de 20 minutos, sendo que um trem parte a cada meia hora, o que dá ao sistema uma capacidade de transporte de 345 passageiros por hora. Impacto cultural. Música. O monumento aparece em diversas canções como tema ou citado em músicas de vários artistas e bandas como Os Titãs, Tom Jobim, Raul Seixas, Gabriel o Pensador, Caetano Veloso, Belchior, Teixeirinha, Chico Buarque, Cazuza, Camisa de Vênus, Zélian Duncan, Capital Inicial, Toquinho, Nara Leão e Vinícius de Moraes. Cinema. O Cristo Redentor também é referência em obras cinematográficas brasileiras e internacionais. No cinema nacional, em 1967, o filme Em Ritmo de Aventura, onde mostra Roberto Carlos sendo perseguido por um grupo de mafiosos e ele também aparece no braço do monumento. A estátua também aparece na última cena de O Homem que Copiava, 2003, e no filme Redentor, 2004, do diretor Cláudio Torres, onde o monumento é uma representação de Deus, além de outros filmes. No cinema internacional, a estátua já foi destruída no filme 2012-2009 e também por ser vista em Velozes e Furiosos 5, 2010, no penúltimo filme da saga Crepúsculo, Amanhecer, parte 1, 2011, além das animações Rio e Rio 2, 2011. Televisão.
Em 1991, o humorista Renato Aragão escalou o Cristo Redentor no Rio de Janeiro com o intuito de agradecer o sucesso de sua carreira, principalmente como o personagem Didi de Os Trapalhões. Em julho daquele ano, o humorista saiu de dentro do monumento e foi até a mão direita do Cristo para beijá-la. Um dos momentos mais tensos foi quando precisou voltar da mão de costas para o corpo da estátua. Em 2012, foi a vez da apresentadora Eliana escalar o Cristo Redentor, repetindo o gesto de agradecimento pelo sucesso de sua carreira televisiva. A apresentadora também saiu de dentro do monumento e desta vez se dirigiu ao lado direito da cabeça do Cristo para beijá-la. Na série de TV Life After People, o episódio Word of God mostra o Cristo Redentor após 250 anos sem pessoas para fazerem sua manutenção, desabando sobre o Corcovado. Direitos comerciais e de imagem. Os direitos comerciais da estátua foram objetos de contenda pela família do escultor Paul Maximilian Landowski, quando uma joalheria foi autorizada pela Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, que administra o monumento, a comercializar produtos que retratavam o Cristo Redentor. A família de Landowski moveu ação reivindicando direitos autorais sobre o uso de imagem do Cristo, mas a justiça negou o pedido. Em 2014, a Arquidiocese do Rio vetou a vinculação de uma cena do filme Inútil Paisagem de José Padilha, em que o Cristo aparece, por considerá-la desrespeitosa. Dias depois, por conta da repercussão negativa, a igreja voltou atrás e liberou o uso da imagem do monumento. A questão geral é polêmica e surgiram boatos de que o governo federal estaria cogitando a hipótese de assumir os direitos de imagem da estátua, o que foi negado pelo Ministério da Cultura na época. Curiosidades da estátua. 1. O Cristo Redentor possui um coração. Esse é um fato pouco conhecido, mas sim, o Cristo Redentor possui um coração visível no lado externo e interno. Localizado no 9º andar do monumento, o coração, feito em pedra-sabão, o mesmo material do exterior da estátua, possui seu interior oco e guarda uma garrafa com o nome das famílias dos operários que trabalharam na construção do Cristo Redentor. 2. Curiosidades sobre os pés. Quem já visitou o Cristo Redentor sabe que não é possível ver seus pés, mas sim, o monumento possui pés. Por debaixo do manto, os pés descalços são acessíveis através das escadarias internas ou de um trem de acesso à área interna da estátua. Os pés estão fixos ao pedestal, que dá base e sustentação à estrutura. 3. Os braços do Cristo. Inicialmente, o Cristo Redentor empunharia uma cruz e um globo terrestre, mas ao invés disso ganhou braços abertos, simbolizando a proteção e o amor. De uma mão à outra, a envergadura do Cristo mede 30 metros. Uma curiosidade pouco conhecida é que o braço direito tem cerca de 40 centímetros a menos que o esquerdo. Claro, isso é uma diferença imperceptível a olho nu e totalmente irrelevante diante da majestosidade do Cristo Redentor. Outra coisa muito legal é a possibilidade de acessar o exterior do Cristo através de aberturas nos braços, mas essa é apenas para os fortes de coração. 4. Quanto custou a construção do Cristo Redentor? Tamanho esplendor e majestosidade a do Cristo Redentor desperta diversas perguntas, como por exemplo, quanto custou a construção do Cristo Redentor? Com seus 710 metros do chão, levando 5 anos para ser concluído, medindo 38 metros e com suas 1.145 toneladas, o Cristo Redentor custou cerca de 7 milhões de reais para ser construído. 5. Qual o peso do Cristo Redentor? O Cristo Redentor pesa cerca de 1.145 toneladas. Se fôssemos comparar isso, é como 1.140 carros populares, 16.285 pessoas de 70 quilos e 2.280.000 de hóstias. O pedestal do monumento.
O pedestal do Cristo Redentor é todo de granito e mede 8 metros de altura, sendo a base de sustentação para toda a estrutura. O diâmetro da base pode ser equivalente a 25 pessoas de braços abertos contornando a estrutura. 7. O que o Cristo Redentor vê? Certamente o Cristo tem uma das vistas mais privilegiadas do Rio de Janeiro, podendo observar toda a cidade do Rio, incluindo praias e toda a zona metropolitana da cidade. Indo um pouco além da cidade do Rio de Janeiro, o Cristo tem uma visão do Atlântico e poderia ver o pedacinho sudoeste do continente africano na costa da Namíbia. 8. O Cristo protege o Corcovado dos raios. Algo muito impressionante de se ver são os raios que caem direto no Cristo Redentor, mais precisamente em sua cabeça, onde o Cristo tem uma coroa de espinhos com a função de para-raios. Durante a época das tempestades, o monumento chega a ser atingido por uma média de 20 raios por mês, uma quantidade impressionante. O lábio inferior, a ponta de um dos dedos e uma das sobrancelhas já foi atingida por esses raios. 9. Interrupção da visitação. Desde sua inauguração, pouquíssimas vezes o Cristo teve a sua visitação interrompida. No entanto, o monumento já ficou um tempo fechado para visitações. Isso aconteceu em 1990, entre fevereiro e dezembro, quando foram realizadas grandes obras por dentro e por fora. Além disso, recebeu momentos de interdição parcial e temporária em razão do Covid-19, além de tratamento e sessões de desinfecção. 10. Curiosidade sobre os olhos do Cristo. Os olhos do Cristo Redentor não foram esculpidos com detalhes tão naturais quanto outros membros. Eles não possuem íris nem pupila, apenas o que seria a membrana esclerótica, o que pode dar a impressão de um olhar mais robótico. Mas isso nem de longe diminui o deslumbre deste monumento, símbolo do cristianismo e cartão postal da cidade maravilhosa. E então, gostaram de saber um pouco da história do Cristo Redentor? Espero que sim. Nos encontraremos no próximo vídeo. Abraços fraternos.